Então, dando continuidade, nós estamos falando aqui sobre casamento, casais da série Casais em Movimento, e hoje nós queremos falar sobre a organização emocional que normalmente se dá nas famílias. Tem um teórico da terapia sistêmica de família chamado Salvador Minuchin, que ele vai falar que emocionalmente as famílias se organizam dentro de fronteiras, né? Emocionalmente. Não está escrito, não tem uma lei, mas os estudos mostram isso, né? Então ele vai falar de 3 fronteiras: fronteira rígida, fronteira difusa e fronteira nítida. A família que se organiza dentro da fronteira rígida, ela tem características do tipo, ela não recebe muito influência do meio e não permite também que os seus membros, seus filhos, seus adolescentes vá muito para o meio. Assim, um exemplo mais simples para a gente entender como é que é essa organização emocional, você que está me ouvindo conhece a família em que o adolescente nunca pôde dormir na casa de um colega, né? Ou ele nunca pôde trazer, ou com muita dificuldade, com muito pedido, trazer um colega para sua casa. Tá vendo como é que a fronteira é rígida, né? Ele nunca pôde, aquela criança que nunca pode sair sem um casaco porque tá frio lá fora. Sabe essas fronteiras? Que a criança não pode comer isso ou aquilo porque faz mal, porque é algo que ela trouxe também da família dela. Então, uma fronteira rígida. Essa fronteira, normalmente, né, os padrões de convivência são distanciados. A afetividade entre os membros da família é uma coisa fria, isolada. Cada um começa a procurar e a ficar ali no seu canto, no seu mundinho, né? A sala, normalmente, a sala de estar da família é pouco frequentada. Sabe aquela sala de revista, né? Uma família, principalmente se ela é uma família um pouco maior, né? É bagunça. Se tem adolescente, tem coisas no sofá. O quarto deles, às vezes, é um pouco bagunçado. As coisas não são como sala de revista, né? A menos que já esteja na minha idade, que eu não tenho mais nenhum filho dentro de casa, então minha casa fica tudo arrumada, porque eu não faço bagunça e onde eu coloco as coisas ficam. Mas eu estou falando de uma família com filhos, com adolescentes, às vezes com jovens, né? Eu já tive na minha casa, na minha fase de adolescente, a noite do pijama. Uma vez eu recebi 15 adolescentes na minha casa, que a minha filha trouxe para a noite do pijama. Pipoca, conversa até 3 horas da manhã e tudo isso, né? Porque aqui em casa a fronteira não é rígida, né? Mas a fronteira rígida, o tipo de convivência que vai se estabelecendo é essa, né? A reação, muitas vezes, dos filhos, porque essa coisa do estar isolado, do estar cada um no seu mundo, parece que traz uma certa paz na casa, mas isso não é verdade. Isso pode esconder muita coisa. Às vezes, sentimento de rebeldia começa, principalmente na busca pela identidade ou na fase da adolescência, né? Fuga, agressividade, isso tudo com um pedido de aproximação. Muitas vezes a gente não consegue perceber que uma fuga ou agressividade de um adolescente, até mesmo de um jovem, né, não é um pedido de aproximação, mas normalmente é. Nem todo mundo que foi criado nessa estrutura rígida consegue estar bem nisso, né? Porque a família ela precisa de uma dinâmica. O amor verdadeiro, o amor que as águas não se apagam, que a gente vem falando aqui, ele traz essa dinâmica, né? A gente conversa, a gente dá oportunidade para o outro conversar, até para não rebater. Eu fui mãe de 3 adolescentes, mais ou menos junto, porque meus filhos foram juntos um do outro, assim, 1 ano e meio, 2 de diferença de um para o outro. Então, eu já recebi muita crítica, porque o adolescente ele é muito verdadeiro, né? Mãe, que roupa horrorosa. Onde você vai com essa roupa, mãe? E isso porque aqui em casa a fronteira é uma fronteira nítida, né? Foi uma fronteira nítida quando os filhos estavam presentes, né? E hoje continua sendo também.
Então não havia essa coisa, porque tem filho que também se falar assim com o pai, com a mãe, é um desrespeito, né, um absurdo, né, porque foi criado dentro dessas fronteiras. A outra fronteira que ele vai falar, que é a fronteira difusa, emocionalmente, a família se organiza, né, essas fronteiras difusas são exageradamente abertas, né. Exemplo, os filhos não têm horários, dormem a hora que quer, não tem responsabilidade, os pais não impõem limites para tarefas. Às vezes quem ajuda os filhos a fazer tarefa ou se organizar é a própria empregada, né? Os filhos conseguem tudo o que querem com os pais, né? Um cônjuge sabe pouco da vida do outro, isso é uma fronteira difusa. Isso vai gerar muita confusão dentro de casa, porque uma criança, para ela crescer estruturada, para ela crescer com um psicológico equilibrado, ela precisa de horários coerentes para comer, para dormir, para estudar e para brincar. Porque tem pai também que acha que a criança só tem que estudar e fazer curso. Sai da escola, vai para o balé, do balé vai para o jiu-jitsu, do jiu-jitsu vai para a natação, da natação volta, tem que fazer os deveres de casa. Você está estressando sua criança. Criança tem que ser criança. Criança tem que ter tempo para brincar. E tem pai e mãe que enche o filho de curso porque não tem paciência de brincar com o filho. Não tem paciência de ver a bagunça que ele vai fazer em casa, que a criança faz, né? Então, a fronteira difusa, ela traz isso. O filho, muitas vezes, se coloca no lugar... São famílias emaranhadas, sabe? Tudo é meio misturado. Uma família, por exemplo, envolve muito na questão da outra. Seus pais, ou o sogro, ou a sogra, entra muito nessa família aqui, dá muito palpite, né? O cunhado também está emaranhado aqui com a sua família, o outro também. São famílias que não colocam limites. Todo esse movimento de extra sua família, extra sua casa, ele é importante numa família, mas uma família que tem uma fronteira nítida, porque senão vira bagunça, né? Teve um problema aqui em que você, seu esposo, sua esposa e seus filhos teriam que resolver. Na família difusa, que se organiza numa fronteira difusa, o outro vem e dá pitaco, o outro vem e acha que tem que ser daquele jeito, que você não está resolvendo certo, que tem que resolver do jeito dele. Isso é uma família emaranhada. Isso gera muitos problemas, né? Uma família que o pai, muitas vezes, a organização emocional dentro da fronteira difusa faz com que o filho não veja o pai como pai e o pai, muitas vezes, ele age como se fosse o filho. Já viu aquilo? Ah, meu pai... Quer ver um pai que não coloca limite ou um pai que não se posiciona como pai? Sabe quando esse pai vai ser maravilhoso? Quando os filhos estiverem adolescentes. Porque ele vai ser o pai da brincadeira, ele vai ser o pai de sair qualquer hora, ele vai ser o pai de mudar de uma hora para outra, assim, sem pensar no que está fazendo. Um pai adolescente é ótimo para o adolescente, mas para a criança ele não é legal e quando chegar na juventude também essa duplicata vai vir. Porque pai tem que ser pai. Por mais que você seja brincalhão, por mais que você seja alguém que permita que seus filhos brinquem, na hora do sério, tem que ser sério. Sabe aquele outro conceito que a gente ouve muito? Eu sou super amiga da minha filha. Minha filha me conta tudo e eu conto tudo para ela. Tá errado. Amiga é amiga. Mãe é mãe. A mãe dá ordem. A mãe é chata. A mãe dá limite. Aí se você é super amiga, sua filha vai estar indo pro buraco e você não vai poder fazer nada, porque você é amiga dela. Ai, eu tenho que entender a minha filha. Não. Mãe é mãe, pai é pai, amiga é amiga, avô é avô, avó é avó. Isso é uma fronteira nítida. Então, a fronteira difusa, há muita troca de papéis aí. O filho se coloca no lugar do pai e o pai se coloca no lugar do filho. No próximo vídeo nós falaremos de mais uma fronteira.